Bom, turminha, então vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, agora com o nosso segundo momento, vídeo 2, matemática. Bom, turminha, vocês se lembram, né, do Caio e da Adelaide? Já conversei com vocês aqui na aula anterior, nós relembramos, né, o conceito da história, mas tem um momento lá da história que o Caio está com alguns gravetos e esses gravetos caem no chão. E aí ele se abaixa, apoia as mãozinhas, né, para recolher esses gravetos e percebe que a quantidade de gravetos que havia ali no chão era parecida com a quantidade de dedinhos que ele tem juntando as duas mãozinhas. E aí o que ele pensou? Que para cada dedinho da mão ele colocaria um graveto que somou 10. Então ele tinha 10 gravetinhos e teve a ideia de amarrar com um pedacinho de corda esses gravetos. Então lá na escola nós contextualizamos, né? Nós fizemos uma atividade das mãozinhas, lembra? Sentava em dupla. Cada amiguinho ajudava, né, a desenhar a mãozinha do outro no papel. E aí, eu entregava para vocês palitos e também um dado, né, que na sua vez você jogava a quantidade que desse no dado, era a quantidade de palito que vocês iam colocar nas mãozinhas. Então, por exemplo, vou jogar meu dado aqui, caiu no número 1. Então, eu pegaria aqui uma unidade, um palitinho e colocaria sobre um dedinho, né? Ou começaria por aqui, eu começaria por aqui, então eu colocava. Aí depois era a vez do meu amigo, depois a minha vez, e quando desse, né, eu conseguisse preencher os 10 dedinhos com o palito, eu não estaria mais trabalhando a quantidade de unidade, e sim de dezena. Então, assim como o Caio, nós amarrávamos, né, os 10 palitinhos, aqui tem 10, com o nosso elastiquinho, e aí ganhava o jogo quem formasse a primeira dezena. Bom, depois desse joguinho, né, que vocês compreenderam a contagem das unidades, quem eram as unidades, né? Então, se eu quero representar esse palitinho, eu vou representar pelo número 1, uma unidade, 2, duas unidades, até chegar no número 9. Mas, professora, e o zero? O zero, já eu vou explicar como que é a representação dele dentro da casinha das unidades, tá? Então, depois que vocês compreenderam, fizeram bastante vezes, né, o joguinho das mãozinhas, nós passamos para o joguinho do Nunca 10, lembra? Tinha as unidades, tinha as dezenas, e o joguinho era mais ou menos parecido com o das mãozinhas. Só que aí nós utilizávamos 2 dadinhos, até para estimularmos, né, o cálculo mental. Então, a gente jogava os 2 dadinhos na mesa. O meu aqui, ó, caiu na quantidade 6 mais 1, que dá o número 7. Então, eu teria que pegar 7 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E colocaria o 7 lá na minha carteira, né? Dentro da casinha das unidades. Aí, jogava a vez no meu amiguinho. Quando voltava na minha vez, aí o que eu fazia? Jogava os dados. Ah, o meu aqui caiu, ó. 2. Opa, cadê? 2 e o 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, eu pegava mais 3 palitinhos. 1, 2, 3. E junto com aqueles que já estavam lá, os 7, eu colocava. Só que tinha uma regra, lembra? Então, se eu juntei lá, ó, peguei todos os palitinhos, é que aqui não tá na mesa, vocês não vão conseguir ver, mas ó, coloquei os 7 palitinhos, aí coloquei mais os 3 palitinhos, e lembra da regra? Nunca 10 dentro da unidade, porque o 10 pertencia à casinha das dezenas, então se eu tenho 7, coloquei mais 3, eu tenho 10, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim como o Caio, eu deveria amarrar os meus palitinhos com elastiquinho e colocaria aqui na dezena. E olha lá, a minha casinha da unidade ficou vazia. Então, 0 unidades e aqui uma dezena. Olha, turminha, lembrando, ó, lembra do macete, da dica 10. Dezena, dentro da palavrinha dezena, tem a palavrinha 10. Então, dezena, contando de 10 em 10. E aí, jogava mais uma vez, né? Então, vamos dizer que joguei o dadinho lá. A minha aqui, ó, de novo, o 2 e o 1. 2 mais 1, 3. Então, eu teria lá agora, fora uma dezena, eu deveria colocar mais
3 aqui, né, ó. Mais 3. Então, teria 3 unidades. Teria aqui 3 unidades e uma dezena, né? Então, seria o número 13. Então, tá bom. Agora, a gente vai pro livro, para vocês poderem compreender melhor, né? Então, lá no livro, na página 18, nós vamos trabalhar o conceito de dezena. Então, aqui no número 1, tá dizendo assim: observe a torcida esperando o início do jogo. Então, tem uma torcida aqui animada, esperando o início do jogo. Então, vocês vão observar que eles estão segurando alguns balões. E aqui a perguntinha: quantos balões aparecem na cena acima? Então, vocês vão contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 balões. Então, vocês vão representar aqui. Como é o número 10? Então, vocês vão colocar o número aqui. Então, olha só. Aqui embaixo vem uma explicação. 10 balões. Lembra que a gente contou de 1 em 1. Então, 10 balões formam uma dezena. Lembra? A cada 10 eu amarrava, né? Fazia o amarradinho que ia para a casinha das dezenas. Então, aqui é a mesma coisa, ó. 10 balõezinhos, amarrou e se tornou uma dezena de balões. Então, presta atenção que a professora vai continuar fazendo a leiturinha aqui para vocês. Cada balão representa uma unidade. Então, a gente contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada balão representa uma unidade. E aí, cada grupo de 10 equivale a uma dezena. Então, 10 unidades na verdade, equivale a uma dezena. Aqui embaixo tem o quadro, o mesmo que a gente trabalhou lá na sala de aula, tá vendo só? Então, aqui ele tá explicando o seguinte, ó. Uma dezena representa um grupo de 10 balões. E a unidade tá aqui também. Então, ó, se eu tenho uma dezena, eu tenho 10, e ela para mim representa uma dezena, então o número 1 vai aqui. Ah, professora, agora eu entendi o porquê do zero. 0 unidades, a casinha da unidade está vazia. E aí, olha só, é o número 10, de uma dezena e 0 unidades. Então, aqui embaixo está escrito assim, ó. Também podemos registrar essas informações usando o material dourado. Então, lá no material dourado, que eu conversei com o papai e com a mamãe, ó, quem tiver irmão mais velho vai ter em casa esse material. O material dourado a gente representa assim como os palitos. Só que ao invés de amarrar palitos, o material dourado, a dezena já vem pronta. Então, vou apresentar para vocês o material dourado. Ele vem com esse saquinho aqui, ó, com os cubinhos, que são as unidades. Então, eu conto as unidades de 1 em 1. Então, eu tenho uma unidade, agora eu tenho 2 unidades. Quando eu tiver um total de 10 unidades, eu preciso fazer a troca. Professora, eu vou amarrar esses 10 cubinhos? Não. Dentro da caixinha do material dourado também tem as barrinhas. Então, toda vez que eu juntar 10 cubinhos, eu vou trocar por uma barrinha. Cada barrinha tem 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é mais fácil eu ter na minha mão uma barrinha do que 10 unidades soltas, tá? Então, lembrando, para cada 10 cubinhos, eu troco por uma barrinha. E aí, também, vocês vão perceber que lá no material dourado vai vir uma plaquinha também para vocês, tá? Vou pegar aqui para mostrar. Opa, olha só. Então, lá na caixinha de vocês vai vir um saquinho com unidades, as barrinhas e também uma plaquinha que eu já vou voltar aqui para explicar essa plaquinha. Então, agora, olha, lá no material dourado, como que eu posso representar os balões, né? Eu posso representar com 10 cubinhos, que são as 10 unidades, e transformá-lo em uma dezena, certo? Compreenderam? Então, vamos agora para a página 19, lá na atividade de número 2, tá escrito assim: Vitor vai separar uma dezena de brinquedos. Então, presta atenção, ele vai separar uma dezena de brinquedos, uma dezena. E ele vai doar esses brinquedos, né? Essa uma dezena. Então, vocês vão ajudar o Vitor pintando os brinquedos que serão doados.
Então, aqui é o quarto do Vitor, tem vários brinquedos, tá vendo que tá em branco? Então, aí vocês vão ter que pintar uma dezena. Uma dezena equivale a 10 unidades, né? 10 soltinhos. Então, aqui vocês vão pintar uma dezena de brinquedos. Então, vai pintar 10 brinquedos, tá? E olha só, aqui vem uma discussão que vocês podem fazer em casa com o papai, com a mamãe, com os irmãos. O Vitor, ele tá doando alguns brinquedos. E na sua opinião, essa atitude dele é importante? Por quê? Conversa aí em casa. Vocês têm algum brinquedo que vocês já não estão brincando mais, que ficou lá guardadinho? Por que não doar para uma outra criança, não é verdade? Então, o que vocês acham dessa atitude do Vitor de doar aquele brinquedo que ele não está mais usando, não está mais brincando, doar para outra criança? Mas o importante é que esse brinquedo esteja em boas condições, né? A gente não vai poder doar um brinquedo quebrado, né? Porque daí não vai ter a função do brincar. Agora, lá na questão de número 3. Observe algumas peças do material dourado e responda as questões. Bom, então vamos lá, vou representar o material dourado para vocês. Então aqui tem o saquinho com os cubinhos, que são as unidades, que eu conto separadinho de 1 em 1. Tem também as barrinhas, que são as dezenas, né? Que eu vou contar a cada 10 em 10, então ó, 10, 20, né? E assim sucessivamente. E aqui eu tenho a plaquinha, que é as centenas, ou seja, aqui dentro eu tenho 100 cubinhos, 100 soltinhos, né? 100 unidades, ou eu ainda tenho 10 barrinhas, cada barrinha aqui, uma do ladinho da outra, né? Cada barrinha tem 10. Então, se eu tenho 10 barrinhas grudadinhas aqui, eu vou ter 10. As 10 barrinhas, eu vou ter uma centena. Então, ó, uma unidade, uma dezena, uma centena. Quando eu conto unidade, eu conto de 1 em 1. Quando chega no 10, eu troco por uma dezena. Eu conto dezenas de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando eu tiver 10 barrinhas na minha mãozinha, eu vou ter o total de 100, né? E aí eu troco essas 10 barrinhas por uma plaquinha. E aí agora a gente vai responder a questão 3 aqui do nosso livro, olha. Observe algumas peças do material dourado e responda as questões. Então aqui tem as peças. Um cubinho, uma barrinha e uma plaquinha. Na letrinha A. Quantos cubinhos há em uma barra? Então vocês vão pegar uma barra e vai prestar atenção quantos cubinhos há em cada barrinha. Então, olha, uma barrinha tem quantos cubinhos? E aí, vocês vão responder aqui na letrinha A. Na letrinha B, cada cubinho representa uma unidade. Uma barra representa quantas unidades? Então, para cada cubinho representa uma unidade. Uma barra representa quantas unidades? Então, quantas unidades eu tenho dentro de uma barra? E quantas barras há em uma placa? Dentro de uma plaquinha, na letra C, eu tenho quantas barrinhas? Então, respondam, prestem bastante atenção, que essa foi a aula de matemática de hoje. Ao decorrer das outras aulas, nós vamos continuar trabalhando material dourado, conceito de unidades, dezenas e centenas. Certo, turminha? Então, olha, um super beijo para vocês. Nos encontramos na próxima aula e não se esqueçam, hein? Se inscrevam, ativem o sininho e deixem seu like. Beijo, turma! Tchau, tchau!